projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber no programa hoje o professor Norval Baitello para a nossa segunda entrevista. Norval, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente para continuarmos a falar sobre, agora, mais especificamente, sobre o pensamento sentado, que é o seu livro recentemente. O prazer é meu, Cláudio. Aqui está o livro que acabou de sair, não é? E o prazer é meu de conversar com você. Neste livro, você chama de conjunção perversa o sedentarismo corporal, que acho que é uma coisa que nos afeta assim globalmente hoje em dia. Com uma atividade visual e um esforço ocular extremado, não é? Ou seja, sentar até não mais poder e olhar até nada mais ver. Esse é o nosso problema no magistério. Que leitura mais apropriada, Norval? Você poderia falar ao nosso telespectador o que o levou a essa leitura? É um diagnóstico, não é? É mais do que uma leitura, porque é a leitura de uma patologia. E essa conjunção, que eu chamo de perversa, né? Porque ela traz danos enormes, normalmente é vista nunca na conjunção, mas o fenômeno do sedentarismo, já se falou muito sobre o sedentarismo. Sim. E já se falou muito sobre a imagem, mas nunca se falou sobre esta associação do sedentarismo com a imagem. A imagem estimula o sedentarismo e o sedentarismo busca a imagem como alimento. Não é? Então, é aquilo que ocorre com o ser humano, que nós somos seres inquietos. Por natureza, nosso corpo precisa movimento, precisa atividade. Basta ver soltar crianças pequenas, todas juntas numa sala, e elas viram a sala de perna para o ar. Ou num parque, ou numa fazenda, elas viram tudo de perna para o ar. E crianças pequenas, quando entram para a escola, já tem lá a sua cadeirinha e a sua mesinha, tamanho miniatura, para que sejam, vamos dizer, domesticadas, um processo de amestramento mesmo, não é? Aprender a ficar sentadas. E é uma aprendizagem, talvez seja o aprendizado mais difícil, não é? Ensinar o corpo que foi feito para saltar, ensinar esse corpo a ficar sentado. Então, para obter algum resultado nessa tarefa de domesticação do animal, a imagem presta um serviço ou um desserviço enorme. Enorme. Porque a imagem tem um grande impacto sobre nós, seres humanos. A visão é o nosso sentido, o grande sentido de alerta. O sentido de alerta significa o sentido do medo. Sim. Não é? Nós, quando vivíamos ainda em habitats mais selvagens, não é? Na savana, dependíamos de uma visão acurada para poder fugir do perigo. Sim. Antes que ele chegasse. Então, toda a imagem se associa lá profundamente a este medo. E podemos dizer que toda a imagem é profundamente algo fóbico. Ela possui uma natureza fóbica, de fobia do grego, que significa medo. Não é? Então, junta-se a imagem que nos captura, porque lá no fundo ela significa medo, com a cadeira que nos captura porque nos dobra, nos quebra as articulações. Exatamente, arrebenta. Não é? Digamos, quebra em 4 Sim. ou quebra em 3, Sim. não é? E com isso nós temos aí o homo sedens, o homem sentado. Não é?
Agora, a palavra sentado também, Cláudio, é muito interessante. Ela vem da palavra, do verbo latino sedere. E sedere, em latim, significa sentar, ou colocar sentado, mas também significa sedar, ou colocar sedado. Que está bem ligado ao sedentarismo, não é? Exatamente. Então, a cadeira não é apenas um objeto para sentar, mas ele é um instrumento de sedação. Narcotização. Tal qual a imagem também. Ela nos coloca sentado e ela nos anestesia. Dizem, Norval, está fora do nosso roteiro, que uma imagem diz mais do que 1000 palavras. E quando nós temos um aparelho de televisão ligado numa sala onde a família está reunida, né, a Santa Família está reunida, jantando, etc., e ninguém está conversando, simplesmente hipnotizada pela imagem. Pela imagem. Porque nenhum olha para a pessoa e fala alguma coisa, está todo mundo ligado à imagem. Esse poder, logicamente, ela tem. Ela tem esse poder hipnotizante. E ela também quebra o sentido de interação familiar também. Sem dúvida. Não é? Entende? É um poder hipnotizante. Isso. Por causa desta capacidade de captura pelo medo. Pelo medo. Pelo medo. Quer dizer, quando você vai ao cinema, tudo bem, você sabe que você vai se defrontar com uma série de imagens, etc., que vai te levar a um significado, etc., mas a hora certa. Agora, só que aparece em todo o aparelhinho milhares de imagens, Exatamente. milhares de fotografias. E como é que você vê essa nova geração com tudo isso na mão, à disposição? Imagens, e é imagem atrás de imagem, entende? Junto com outro tipo de veículo que esta comunicação insere, não é? Nós temos aqui dois pequenos pontos que eu quero tratar. Primeiro é essa questão da proliferação das imagens. Nós vivemos uma era de proliferação absolutamente inflacionária das imagens. A imagem, por tudo, a imagem se barateou de uma tal maneira. Algumas décadas atrás, ainda era caro ter como hobby fazer fotografia. Até ter uma máquina. Até uma máquina. Uma máquina era muito cara, uma boa máquina era muito cara. Revelar era caro. Sim, o filme era caro, esperar, tudo isso era caro. Hoje tudo barateou enormemente. Né? Então, é fácil fazer imagens. Então, a estratégia contra o medo é ir ao encontro dele. Essa é a nossa estratégia como espécie, como primatas. Como primatas. Como primatas. Né? Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente vai e enfrenta. Nós temos duas alternativas. A primeira é fugir, e essa é automática. E a segunda é enfrentar. Então, enfrentar a imagem significa fazer mais imagens. Por medo da imagem, nós reproduzimos à exaustão as imagens. Isso é, vamos dizer assim, é uma doença. É uma psicopatia, vamos dizer assim. Não é? É uma dependência. É uma dependência. É uma dependência. Uma adicção. Como a psicopatia da pressa que nós falamos no outro programa, né? Que está todo mundo aceleradíssimo. Então, quase uma compulsão. Isso. Né? É uma compulsão. O outro aspecto que você mencionou é vamos ao cinema. É evidente que quando nós falamos a imagem, na sua gênese, é algo fóbico, porque lida com o nosso sentido da visão, que é um sentido de distância, não é um sentido como o tato, como o olfato, que é o sentido de proximidade ou de intimidade. É como a audição, a visão é um sentido de distância. Sim. E os sentidos de distância são sentidos de alerta. Não é? Mas a imagem também não é só isto.
porque a cultura humana teve que lidar com passou a lidar com a transposição das suas imagens endógenas, as imagens do sonho, as imagens processadas pelo cérebro, pelo imaginário, não é? E começou a depositar sobre suportes. E a partir daí, refinaram-se as técnicas e ela também se transformou em um objeto de contemplação. E esta contemplação se transformou, ao longo dos muitos milênios, se transformou em estética e se transformou em arte. Sim. Então, a imagem artística lida com estas questões da imagem de uma maneira diferente. E é por isso que também nós sentimos prazer quando vemos imagens, às vezes imagens até mesmo muito dolorosas. Tenebrosas. Tenebrosas, mas que provocam prazer estético. Não é? Então, a gente não pode misturar a imagem estética com a imagem promiscuizada. Promiscuizada, vulgarizada. É? Exatamente, vulgarizada. É porque você, por exemplo, tem um momento de contemplação, eu acho que no momento de contemplação, corrija-me se eu estiver errado, você não pensa, você contempla Exatamente. Você não pensa, e você infere e continua, mas a hora que você vê uma Pietà pela primeira vez ou você vê uma Mona Lisa no Louvre, ela te enriquece. Ela te enriquece, você... E é um momento cairótico, vamos dizer Exatamente. assim, onde dali você parte para pensar, porque naquele momento você não pensa nada, você olha e aquilo você contempla. Exato. Não é? Aquilo te traz de volta para si mesmo, isso, te traz de volta para vivências novas. Sim, não é? e isso acontece com toda manifestação artística real, não é? Exato. Quando você vê uma Callas cantando, por exemplo, quando você vê um Fellini dirigindo uma Navevá, que nós estávamos falando aqui anteriormente, a gravação do programa, quer dizer, essas coisas, sabe, são de uma riqueza que produzida pela imagem. Do outro lado existe uma coisificação, vamos dizer assim, ela é uma coisa. Um barateamento. Exatamente. Um barateamento. Ela é barateada, não é? Para tudo ela é necessária. E eu acho que também... E esse barateamento traz um outro dano, que nós, por conta da inflação da visualidade, nós vamos perdendo a capacidade de ver. Nós vamos deixando de ver. Então, ficamos com a visão anestesiada. Sim, e ver esteticamente também. Por excesso de estímulo. E ver esteticamente também. Quer dizer, aquela que é valorada culturalmente, esteticamente, aquela que produz alguma coisa em você, que tem algum... Porque é um ato de interpretação, afinal de contas, não é? Você olha e você interpreta. Aquelas que te favorecem, você consegue captar e fazê-las com que elas sejam parte do seu repertório cultural, artístico, etc, etc, etc. Enquanto que as outras... Não é? Exatamente. Isso é um narcótico mesmo, como você falou, né? É narcotizante, não é? A inflação das imagens anestesia a nossa visão. Isso. Não é? Nasce aí uma crise da visibilidade, uma crise da visão. E os próprios publicitários hoje têm que lidar com este problema. Não é? Como criar anúncios que ainda chamem atenção. Não é? A maior parte... Como criar de nós, de vender o produto. De vender o produto ou de chamar a atenção a alguma coisa, caso seja uma publicidade sobre ecologia, sobre alguma coisa que tem que se prestar atenção do verde, etc, etc, não é? É um trabalho insano hoje em dia. Exato. Pela própria vulgarização, eu acho que pela própria produção, não é, Norval? De imagens Sem dúvida. Então fica desgastado, né? Ela se desgasta. Completamente. Né? Aliás, até na arte você sente esse desgaste, né? Na própria arte. Na claro. própria arte você sente. Em compensação, você tem uma produção de imagens
em óperas, por exemplo, em musicais, hoje em dia projetados, que favorecem demasiadamente o objeto artístico que está sendo levado no palco. Então, isso também... Mas vejam, aquelas imagens são selecionadas para aquele... Quer dizer, essas não narcotizam, porque essas estão dentro de um contexto, entende? Exatamente. Elas mantêm ainda um teor de captura, não é? Como grandes obras clássicas de arte que você mencionou, não é? Uma Pietà, uma Mona Lisa, não é? Que mesmo com 500 anos de idade ainda capturam o nosso olhar, não é? E ainda nos dizem coisas novas. E é isso que eu aconselharia a todos que não tiveram oportunidade de ver, que tiverem oportunidade, por favor, visitem, porque vale a pena. Tem mais uma perguntinha para você. O que vem a ser um nomadismo voyeurista? O voyeur, aquele que fica olhando, não é? É normal ou faz parte do demens de cada um? Né? De acordo com Morin, por exemplo, que nós somos homo sapiens, que fica muito perto do primata, do nosso primata macaco. Então você tem que pôr mais um sapiens para dizer que nós conseguimos... Somos racionais. Somos racionais, Deus nos livre. E somente não. Mas... que é importante, claro, mas que esse racional não está sozinho, que nós somos loucos, não é? Completamente loucos, transtornados. Exato. E o nosso papel na educação é botar o caos na ordem, não é? Por exemplo, dar uma trilha, né? Mostrar o caminho. Sem dúvida. Não é? E será que cada ser se pergunta isso, Norval? Quer dizer, o que vem a ser esse nomadismo voyeurista? O Homo sapiens sapiens é o ser racional, não é? Que acreditávamos até o final do século passado que éramos nós. Não é? Hoje, as próprias pesquisas da biologia, da zoologia, e dentro da zoologia, da etologia, que é a ciência do comportamento animal, provam que somos um grauzinho acima dos nossos primos chimpanzés, bonobos e gorilas, não é? Somos um grauzinho acima só, não é? Que eles também eles são muito mais humanos do que a gente acreditava, e nós somos muito mais animais do que queríamos, não é? Queríamos ser menos animais, não é? Então, a etologia vem comprovar isso, é uma questão muito interessante. Mas o nomadismo voyeurista é um fenômeno curioso e é, de fato, uma parte desse homem o Homo demens, que é o homem criativo dentro do homem racional. Sim. Né? Claro. Que seria de nós sem a criatividade da maluquice? Não, sem a maluquice, pelo amor de Deus. Que seria da nossa civilização sem um bispo do Rosário, por exemplo? Claro. Não é? Claro. Sem as contribuições maravilhosas de pessoas que foram geniais na sua criatividade, sim, embora enfermos, considerados enfermos. Considerado como Van Gogh, por exemplo. Exatamente. Não é? Então, Aleijadinho, por exemplo. O aleijadinho, as depressões, as paranoias, sim, etc. Não é? Então, sim o nomadismo voyeurista. Porque é o passo seguinte, porque eu trabalhei no livro a questão da cadeira e da imagem, o sofá, sim, e a máquina de imagem fixa. Mas hoje já estamos numa outra... E o corpo quebrado. Os glúteos e o corpo quebrado. Três partes. Quebrado em três partes. E os tendões encurtados. Sim, por isso a gente não consegue agachar, por isso claro, quando abaixa faz cleque. Bom, enfim. E hoje começa uma nova época. Uma nova época em que a casa que era o lugar da cadeira, que era o
o instrumento de tortura, da sedação, de apreensão, de acalmamento deste vulcão que somos nós, né? Ela se tornou insuportável, porque ela passou a ser perfurada, totalmente perfurada, e pelas perfurações entra aquilo que um filósofo brasileiro chamado Wilhelm Flusser, né, denominou de furacão da mídia. Então, ninguém mais está protegido das intempéries dentro de casa. A casa era a proteção das intempéries. Por isso... É vulnerável. Por isso, nos tornamos alvo fácil. Vulneráveis. Então, passamos a sair da casa e a viajar. Só que nós viajamos nas imagens, né? Viajamos sentados, né? Sem nos mover. Nós viajamos só em imagem. Né? Então, esse é o nomadismo voyeurista. O que significa nós trazemos mais danos ainda para o nosso corpo. E a solidão? E a neurose desse ser humano da contemporaneidade? E o relacionamento? Que leitura que nós temos do mundo hoje em dia? Tudo isso sofre enormemente com a proliferação das imagens e a sua onipresença. Hoje ela não está lá numa máquina na frente do nosso sofá, ela está no nosso bolso. Exatamente. Não é? Ela está no nosso bolso. Então, o tempo todo nós estamos aqui ou nos fotografando, ou fotografando as coisas do nosso entorno. Raras vezes vamos ver essas fotos, muito poucas vezes passamos do celular para o computador, exatamente, ou para o papel, ou para um outro suporte, não é? Mas registramos tudo isso, não é? Carregamos essas imagens, não é? Agora as dezenas de milhares de imagens que nós carregamos, mas elas não têm mais a força de captura porque se tornaram barateadas. Norval, uma última pergunta, porque o nosso tempo está acabando, é a seguinte, é em relação a mim. Eu fui comprar um celular e eu falei, eu quero o mais barato possível, porque eu me curo, eu me autoeduco. Eu não acho que seja imprescindível ter filmes, etc., na minha mão, quando eu tenho 3 computadores ligados. Um só para artigo, outro só para pensar e fazer arte, outro só para documentos da universidade, tudo, ou arquivos separados, pendrives, etc., 3 ligados em casa. E eu não quero sair da minha casa carregando absolutamente nada, nem anteninha de ouvido, nem absolutamente nada, porque eu não quero. Ou eu me policio, porque eu sei que eu vicio, como eu vicio em casa. Eu levanto, ligo o computador. Então, eu não quero que isso aconteça comigo, porque eu acho que já é demais. Entendeu? E o que é demais tem que ser não extinguido, porque é uma coisa sem volta. Mas, principalmente tecnologia, isso não tem volta, isso é infinito, o número de transformações. Mas você tem que dar o equilíbrio ao uso disso. O que você acha? Me solidarizo absolutamente com a sua postura. Eu também não quero, e a gente tem dificuldade para encontrar esse tipo de aparelho, Cláudio. Eu sei, porque tem dificuldade. Ontem o meu médico aqui da PUC, que eu tive que ir lá, né, mostrar um exame que eu tinha feito. Um celular que seja só celular. Exatamente. Ele olhou para o meu celular e falou assim, onde você encontrou essa coisa jurássica? Eu falei, não é jurássico, ele acabou de ser comprado R$ 99,00 das Casas Bahia. Eu falei assim, não, porque eu estou com uma dor no joelho. Eu fui mostrar porque pela posição infernal... Trabalhamos sentados o dia inteiro, né? Claro, então fui lá mostrar meu joelho. E ele falou, onde você comprou essa coisa? Eu falei, não é jurássico, só quero que ele toque. Quem precisar falar comigo, ligue. E só, por favor. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Nós não somos uma espécie em extinção.
está crescendo o número de pessoas que procuram um celular que seja só celular. Não tenha câmera, não tenha não sei o quê, nós dois, e estão aumentando. Fora do Brasil já aumentam as vendas para esse tipo de produto. Graças a Deus. Para que precisamos do celular? Só para telefonar, para uma emergência. Para uma emergência. Chama um táxi, está na rua, chama um táxi, está na rua, avisa que vai chegar em casa, e só para isso. Não para ficar fotografando, nem para ficar gravando, nem para proliferar ainda mais as imagens do mundo. Né? Norval, eu gostaria de agradecer a você muitíssimo por esse programa, por essa entrevista, e gostaria que você voltasse para que nós continuemos a falar sobre esse assunto tão instigante, né, que está dentro do seu livro, O Pensamento Sentado. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado aos telespectadores. Eu gostaria de agradecer aos telespectadores pela audiência e até a próxima, se Deus quiser. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.